Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Nessa série Força Jovem, vamos falar aqui sobre Davi, homem segundo o coração de Deus. E eu quero refletir no que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, todo esse capítulo, para que a gente entre um pouco na história desse grande homem de Deus. Eu quero frisar para vocês essa história que tem como tema Davi derrota os amalequitas. A primeira coisa é que quando a gente fala no nome Davi, vem logo a expressão do homem segundo o coração de Deus. Mas essa expressão não era porque Davi não pecava, não errava. Assim como nós, Davi errou muitas vezes. Mas Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus pelo seu poder que ele tinha de se arrepender. A facilidade que Davi tinha de se arrepender, de buscar a Deus. Quando ele errava, está escrito lá no Salmo 51, as súplicas de Davi depois de pecar. Então ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas por ser alguém que buscava sempre o arrependimento diante dos erros que ele cometia, né? E isso já serve de lição para nós. Não tenha gosto pelo pecado, não tenha prazer no pecado, porque o pecado distancia o homem de Deus. Isaías 59:2 vai dizer que as nossas transgressões, as nossas barreiras, elas tornaram a divisão entre nós e o nosso Deus. Então, primeiramente, iniciando esse vídeo, se você errou, se você pecou, não é o fim. Nós temos um Deus que é perdoador. Lá em 1 João diz que se tivermos paz uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos perdoa de todo o pecado. Então, seja como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que se arrependia dos erros e dos pecados que cometia. Mas eu quero frisar nessa história aqui o poder de resiliência que Davi tinha. Mesmo diante da dificuldade, da crise, de quando tudo parecia estar perdido para ele, ele buscava essa força no Senhor, né? A história aqui de 1 Samuel, capítulo 30, vai dizer que Davi, depois de ser perseguido pelo rei de Israel, seu sogro Saul, né? Aqui eu já quero abrir um outro parêntese. Há quem diga que nos nossos lares, nas nossas casas, é onde nós vivenciamos as nossas maiores batalhas, onde travamos as nossas maiores guerras. E às vezes ficamos nos perguntando, nos questionando, por que tantos problemas dentro da nossa família, por que às vezes tantas contendas se levantam dentro da nossa casa. A sua família não é perfeita, a minha família não é perfeita, a família de Davi não era perfeita. A gente tinha aqui um sogro que queria matar o genro, porque Deus escolheu o genro para ser o seu sucessor, para sentar no trono de Israel. Então, para Davi não ser morto, Davi foge. E Davi vai fazer aliança com um rei filisteu, chamado Aquis, né? E como Davi já era famoso, era um grande guerreiro, já tinha matado Golias, que era um gigante filisteu, então o rei Aquis faz essa aliança com Davi e dá uma cidade chamada Ziclag. Ziclag significa lugar de passagem. Mas ali Davi vai com seus 600 homens, ele vai fazer morada naquela cidade, e nesse inteirinho se levanta uma briga, novamente uma guerra entre Israel e os filisteus. E como Davi agora estava sendo escudeiro, capitão do exército do rei filisteu Aquis, Davi com os seus homens, eles são convocados para a batalha. Davi vai ao campo de batalha, cerca de 3 dias de caminhada, ele sai de Ziclag para Afeca, lugar onde aconteceria a batalha. Mas quando Davi chega lá com os seus 600 homens, os príncipes filisteus, conhecendo a fama de Davi, sabendo quem era Davi, um grande guerreiro, estrategista de guerra, militar, eles temem que Davi se volte contra eles na batalha. Eles dizem: rei Aquis, não é bom que Davi esteja aqui com esses homens, porque o sangue dele é hebreu e o sangue dele corre nas veias, e é um sangue muito forte, e pode ser que no momento crucial da batalha, eles se levantem contra nós. Então o rei Aquis, mesmo sem querendo, ele vai fazer com que Davi volte para Ziclag com os seus 600 homens. E quando eles chegam próximo a Ziclag, voltando mais 3 dias de caminhada,
eles vão ver de longe que Ziclag havia fumaça naquela cidade. Davi manda um batedor até aquela cidade, e quando o batedor chega lá, ele vê que Ziclag estava queimada a fogo, as casas tinham sido destruídas, e todas as famílias daqueles homens, inclusive a de Davi, tinham sido levadas naquele momento. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que Davi vai chorar amargamente diante daqueles homens. Porque Davi, ele não perdeu somente a sua família, mas ele perdeu a confiança daqueles soldados que ali estavam com ele. Porque todos os familiares, as mulheres, as filhas, o gado, as posses, tudo que eles tinham sido levados. Então, os amalequitas saquearam e levaram tudo. E quando os soldados se voltam contra Davi, a Bíblia diz que eles pegam pedra e querem ter um desejo de matar Davi naquele momento de dor. É onde Davi, ele chora amargamente. E Davi se lembra de uma única coisa que ele trouxe de Jerusalém, que estava encostada. É aí onde eu vejo o poder que Davi tinha de encarar os problemas, o poder a resiliência que esse homem tinha. Porque a Bíblia diz que Davi vai chorar até não ter mais lágrimas para chorar. Mas Davi vai se lembrar de um único utensílio que ele trouxe de Jerusalém, que estava com ele em Ziclag, que era o éfode, a roupa sacerdotal. E Davi pede ao sacerdote Abiatar que traga o seu éfode. E quando Abiatar traz o éfode, Davi se veste e ele vai consultar o Senhor. Porque Davi ficou 1 ano e 8 meses em Ziclag. Davi passou quase 2 anos em Ziclag. Sabe quantos salmos Davi compôs em Ziclag? Nenhum. Sabe quantos hinos Davi compôs? Nenhum. Sabe quantas buscas, jejum, subiu ao monte para orar? 0. Davi estava distante de Jerusalém e também distante do seu Deus. E às vezes a gente pensamos que, estando longe do problema, estamos perto de Deus. Mas a gente aprende aqui com Davi que não podemos perder essa conexão com o céu. Davi esteve 18 meses em Ziclag sem estar em estrita comunhão com Deus, como ele estava lá em Jerusalém. Mas o poder de resiliência de Davi é grande, porque ele vai buscar o Senhor e ele faz 2 perguntas a Deus. Senhor, devo ir perseguir? Senhor, eu vou alcançar os amalequitas? E Deus, com a sua infinita misericórdia, diz: vai, Davi, porque certamente você vai alcançar. E tudo que foi levado de você, você vai trazer de volta. Meus irmãos, Davi motiva aqueles homens, mesmo cansado, depois de 6 dias de caminhada, eles vão no encalço dos amalequitas e eles encontram os amalequitas em um arraial e ali eles travam uma grande peleja, uma grande guerra, ao raiar das primeiras horas ao final daquele dia. Mas o texto vai dizer, 1 Samuel capítulo 30, que tudo que foi levado de Davi, Deus colocou na mão de Davi de volta. Eu quero dar uma palavra profética para você hoje. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu momento espiritual com Deus, mas primeiro, eu quero que você volte a buscar a Deus como você buscava. Eu quero que você volte a orar novamente como você orava. Volte a consagrar como você consagrava. Não pense porque o problema está ausente de você, que tudo está perdido, que tudo está perfeito, que tudo está tranquilo, porque em um momento ou outro vai se levantar mais uma batalha, porque o crente ele vive de batalha em batalha, de peleja em peleja. Por isso precisamos estar próximo, colado, em comunhão com o nosso Deus. Segundo, aprenda com Davi, que nem tudo está perdido. Aprenda esse poder de resiliência que Davi tinha, de buscar ao Senhor, mesmo tudo parecendo estar perdido.
mesmo tudo parecendo o seu fim, Davi lembrou-se de um Deus no céu que vela para cumprir com a sua palavra e um Deus que é misericordioso. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu creio tão somente que se você se apegar a esta palavra, você se apegar ao Deus dessa palavra, não existe problema que você não vai enfrentar e vencer em nome do Senhor. Então seja sim um homem segundo o coração de Deus, mas pela resiliência e pela busca que você tem diante de Deus. Fica com essa palavra aqui do seu irmão em Cristo, diácono Isaac Ramalho. Até a próxima.